Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre uma fórmula inédita que a gente nunca falou aqui no canal, mas que é muito importante para quando você quiser começar a fazer análises mais elaboradas, análises mais impressionadoras dentro do seu trabalho ou no seu futuro trabalho, que é a fórmula Cross-Join. E nessa aula a gente vai ver uma aplicação 100% prática dela, então fica até o final da aula e lembra de baixar todo o material que está disponível aqui para você aqui na descrição do vídeo. Então clica lá, faz download para acompanhar junto todo o passo a passo e poder assistir e entender direitinho como é que funciona essa fórmula. Bom, antes da gente começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, trazer fórmulas, trazer análises dentro do Power BI, já deixa o like, porque assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você gosta. A gente continua trazendo mais conteúdo, mais vídeos de fórmulas DAX aqui para o canal. E também, se você quiser aprender mais sobre essas fórmulas DAX, mais sobre um monte de fórmulas, aqui na descrição também deixei o link para um mini curso completo aí, com muita coisa, muita aula sobre fórmulas DAX para você se aprofundar ainda mais nesse tema, tranquilo? Mas bora então para a nossa aula de hoje. Seguinte, eu estou então aqui no arquivo de Power BI e aí deixa eu dar um pulinho na guia dados, só para a gente primeiro entender quais são as bases de dados que a gente tem disponíveis e logo em seguida a gente vai entender qual é o problema que a gente quer resolver, qual que é o desafio e a análise que a gente vai querer fazer. Então a gente tem uma base de vendas e aí a ideia aqui vai ser dividida em várias tabelas. Então tem a base com o histórico de vendas da empresa, tem a tabela com o cadastro dos clientes que existem na empresa, tem a tabela com o cadastro de lojas da empresa, tem o cadastro dos produtos e uma tabela de calendário. Então só para a gente dar uma olhada bem rápida aqui, na tabela de vendas a gente vai ter data da venda, informações sobre o código da loja onde foi feita a venda e tudo mais, e na tabela de clientes a gente vai ter a lista com todos os clientes cadastrados no nosso sistema. Na tabela cadastro loja, a gente vai ter as informações sobre todas as lojas que a gente tem. Então, código da loja, o nome da loja, quantidade de colaboradores, o país. O cadastro de produtos, que vai ter a lista com os produtos, o preço, as informações sobre ele. E, por fim, a tabela calendário, que é uma tabela que a gente sempre tem que ter dentro do Power BI para conseguir fazer análises ao longo dos anos, ao longo dos meses e tudo mais. Então, ele vai ter aqui as datas, ou seja, a lista com todas as datas do período que a gente está analisando. Então, a gente está analisando 2018 e 2019, que foi o período onde a gente teve vendas. Então, a tabela calendário, ela começa no dia 1º de janeiro de 2018 e termina lá no último dia de 2019, aqui ó, 31 de dezembro de 2019. E ela vai ter informações complementares sobre as datas. Então, qual que é o ano de cada uma das datas do calendário, qual que é o mês, qual que é o nome do mês, qual que é o mês e o ano, então se é dezembro de 2019, fevereiro de 2018 e assim por diante. Então, ela vai ter aqui a lista bonitinha de mês e ano de cada data, assim como as outras informações. Beleza, e aí qual que é a grande questão? Qual que é a análise que a gente vai querer fazer? Então, deixa eu voltar aqui para o relatório para a gente vir para essa página 1 aqui. Então, imagina que seu chefe virou para você, pegou essa base de dados e falou assim, Alon, eu quero que você faça uma análise para saber qual que é a média de faturamento mensal por loja. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, a gente tem várias lojas. Só que se a gente pegar, em média, quanto que uma loja costuma faturar em um mês? Então, será que uma loja aqui na empresa costuma faturar R$1.000 em um mês, R$10.000 em um mês, R$1 milhão em um mês? Então, é essa a análise que a gente quer fazer. Como que a gente consegue chegar nesse resultado de média de faturamento mensal por loja? Eu fiz um exemplo simples aqui no Excel, só para a gente pensar juntos aqui. Então, no Excel, eu criei uma tabela bem simplesinha, resumida aqui, com uma lista de lojas, que são as lojas 1, 2 e 3, a lista dos meses que a gente vendeu, janeiro, fevereiro, março e abril, e o faturamento de cada uma das lojas e cada um dos meses. Então, por exemplo, tem a loja 1, loja 2 e loja 3 que venderam em janeiro. A loja 1 em janeiro vendeu 2.000, loja 2 em janeiro vendeu 10.000 e assim por diante. Beleza, se eu quisesse saber a média de faturamento por loja por mês, o que eu teria que fazer? Bom, eu já tenho aqui uma tabela que me diz o faturamento mensal por loja. Então, eu teria que fazer aqui simplesmente, ó, média de faturamento. Eu poderia chegar aqui do lado e colocar, por exemplo, a fórmula média. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da coluna. Vou colocar aqui do lado na célula F1, ó, igual média com acento. E aí eu vou apertar o Tab para abrir a fórmula, aproveitando o ganchinho da aula de Excel. E aí vou selecionar aqui a coluna C, fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, a nossa média é de R$ 4.583. Ou seja, uma loja fatura, em média, dentro de um mês, R$ 4.583. Então, isso dá uma noção para a gente de quanto que a gente consegue faturar em cada mês em uma loja. Se a gente quiser abrir uma loja nova, qual que tende a ser o faturamento em médio mensal ali dentro e assim por diante, beleza? Então, é exatamente nesse resultado que a gente quer chegar. Claro, os números aqui no Excel e lá no Power BI vão estar diferentes, mas a lógica é exatamente essa. Eu tenho que ter uma lista das lojas e dos meses, eu quero chegar aqui no faturamento. Perfeito. Só que aí que vem o grande desafio. Por quê?
Porque, a princípio, para eu conseguir chegar nesse resultado da média de faturamento, eu tenho que ter essa tabela que você está vendo aqui, que é uma tabela que me diz a lista de cada uma das lojas e quanto que elas faturaram em cada mês. Então, loja 1, loja 2, loja 3 em janeiro. Loja 1, loja 2, loja 3 em fevereiro e assim por diante. Então, a gente vai basicamente precisar criar uma tabela que contém o quê? Todas as lojas onde a gente vendeu e todos os meses também do período analisado, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai querer fazer. Show! Só que a gente não tem essa tabela com a lista de lojas e lista de meses pronta dentro do Power BI. Por quê? Deixa eu voltar aqui no Power BI contigo rapidinho. Ó. Vamos lá na guia dados. Vamos lá. Onde é que eu tenho informações das lojas, por exemplo? Na minha tabela cadastro lojas, eu tenho as informações aqui, ó, do nome da loja, por exemplo. Então eu tenho a lista aqui, são, ó, se eu clicar aqui na coluna, dá para ver que são 306 lojas. Beleza, perfeito. São 306 lojas. E eu tenho aqui, ó, se eu vier na tabela calendário, quantos meses a gente tem? Vou clicar aqui nessa coluna de mês e ano, por exemplo. A gente tem 24 meses para analisar. Só que o que eu preciso para conseguir chegar naquele resultado de média de faturamento mensal é uma tabela desse jeito que você está vendo aqui. Uma tabela com todas as lojas e todos os meses. Só que a gente não tem essa tabela. Por exemplo, eu tenho aqui a informação da loja onde foi feita a venda, só que aqui eu estou vendo cada venda individualmente. Eu não estou vendo o total que a empresa faturou dentro de um mês. Então não adianta nada eu saber, aqui eu fiz a venda na loja 199, aqui eu fiz a venda na loja 199. Não interessa isso, eu quero saber o total de faturamento de cada uma das lojas em cada um dos meses. Então eu não quero saber a venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, venda 5. Não, eu quero saber o total de faturamento de cada loja dentro de cada mês. Então, o nosso primeiro desafio vai ser criar uma tabela que vai ser a lista de todas as lojas e a lista de todos os meses. E repara, é uma lista com valores que, a cada mês, as informações não se repetem. Como assim, Alon? Se liga só, a loja 1 para janeiro só aparece uma vez. Por quê? Porque eu quero saber o total, não quero saber as 10 mil vendas da loja 1, só quero saber o total. Então, a loja 1 em janeiro só aparece uma vez. A loja 2 em janeiro só aparece uma vez. Loja 3 em janeiro só aparece uma vez. Loja 1 em fevereiro só aparece uma vez e assim por diante, beleza? Então, já entendeu aqui a jogada. Show de bola. Então, para isso, para a gente criar essa tabela, a gente vai ter que usar a fórmula cross-join. Só que, antes de usar a fórmula cross-join, você precisa entender uma outra fórmula, porque essa outra fórmula que eu vou te mostrar agora, ela anda juntinho. Sabe que nem arroz e feijão? Então, a fórmula cross-join e essa outra fórmula que eu vou te mostrar, elas andam grudadinhas sempre de mão dadinhas ali. Qual é essa fórmula que você vai ter que aprender aqui? É uma fórmula chamada fórmula values. Então, dentro do Power BI, tem uma fórmula chamada values, que eu vou te mostrar agora o que ela vai fazer, por que ela vai ajudar a gente a chegar no resultado, que é o seguinte. Vamos lá. Então, imagina que estou de novo no Excel, só a título de exemplo, para a gente entender, com um exemplo um pouquinho mais simples, para depois a gente partir para o Power BI. Então, imagina que aqui na minha tabela eu tenho uma lista de vendedores. Então, eles fizeram várias vendas. Então, o Alon fez uma venda, o Diego fez outra, o João fez outra, de novo o Alon fez uma venda, de novo o Diego fez uma venda, e os valores de vendas. Só que é o seguinte, imagina que você queira saber assim, beleza, eu tenho aqui a lista de todas as vendas feitas, só que eu quero saber a lista dos vendedores que existem dentro da empresa. Então, a lista dos vendedores é Alon, Diego e João. Por que é essa lista aqui só com 3 informações? Porque são as únicas 3 informações aqui. Só que o Alon aparece várias vezes e o Diego aparece várias vezes. Mas a lista de vendedores, sem ficar repetindo o mesmo vendedor várias vezes, é Alon, Diego e João. Tranquilo? Beleza. Então, a gente vai entender exatamente o passo a passo para chegar naquele resultado da tabela que eu falei que a gente vai ter que criar, mas o que você precisa entender por enquanto é, se eu tenho uma coluna com vários valores que se repetem e tudo mais, que nem é o caso aqui da coluna de vendedor, se eu quero chegar numa lista única dos valores, ou seja, onde os valores não se repetem, eu vou usar a fórmula values. Então, o que a fórmula values faz? Ela pega uma coluna, por exemplo, nesse caso a coluna de vendedor, ela vai olhar os valores daquela coluna, vai tirar tudo que está repetido. Ó, o Alon está repetindo várias vezes, sai. O Diego está repetindo várias vezes, sai. Vou deixar só os valores únicos, que não se repetem. Está lá, Alon, Diego e João. Então essa fórmula aqui vai ajudar a gente a chegar nessa lista, tranquilo? Alon, e por que essa fórmula vai ser importante? Porque essa fórmula vai dizer para a gente, por exemplo, a lista das lojas onde a gente vendeu, ou a lista dos meses onde a gente vendeu e assim por diante. Então, por isso que a gente precisa aprender ela antes mesmo de aprender a nossa fórmula final, que vai ser a fórmula cross-join, que a gente vai chegar já já, tranquilo? Então, vamos lá no Power BI e ver como é que essa fórmula vai funcionar na prática. Então, é o seguinte,
Deixa eu dar um pulinho aqui na minha base de vendas, só para a gente olhar. Então, imagina só. Dentro da minha tabela base de vendas, eu tenho uma coluna que me diz qual foi a loja onde a gente fez uma venda, tranquilo? Deixa eu até colocar em ordem cronológica, que as vendas não estão em ordem cronológica. Então, eu vou vir aqui em data da venda, setinha para baixo, vou vir aqui, ó, classificar em ordem crescente. Perfeito, foi. Classificar em ordem crescente, maravilha. Então, tá lá, fiz uma venda na loja 121, uma venda na loja 199, várias na verdade, depois fiz venda na loja 200, na loja 308 e assim por diante. Só que olha só, lembrando, essa coluna tem valores que se repetem várias vezes. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma lista com todas as lojas. Ou seja, uma lista única, onde não tenha mais nada a não ser a lista com todas as lojas. E aí você pode falar assim, Alon, mas uma lista com todas as lojas, eu devo ter ó, na tabela cadastro de lojas. Está aqui, ó, tabela cadastro de lojas. Está aqui, coluna ID loja. É uma coluna com valores que não se repetem. Não é isso que você quer? E não. Por que não é isso que eu quero? Porque eu quero uma tabela que só tenha a lista das lojas. Só tenha a lista das lojas, mais nada por enquanto, tranquilo? Só para a gente começar a entender. Então, eu quero uma coluna, uma tabela que só tenha uma coluna de ID loja, mais nada, tranquilo? Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova tabela aqui dentro do meu Power BI. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui em cima, em ferramentas de tabela, e a gente vem aqui nessa opção de nova tabela. A gente vai ver exatamente como é que funciona, tranquilo? Beleza. Show de bola. Então, lembrando, a fórmula que vai criar para a gente uma lista com valores únicos que não se repetem é a fórmula values. Então, deixa eu dar um zoom aqui na barra de fórmulas que acabou de aparecer. E agora a gente vai fazer uma fórmula que vai criar para a gente uma nova tabela. No caso, vai ser uma tabela que só tem uma coluna com a lista das lojas que a gente vendeu, beleza? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, lojas, sinal de igual. E lembrando, a fórmula que vai criar para a gente essa lista é a fórmula values. Beleza, então agora eu só preciso falar qual que é o nome da coluna que tem os valores que eu quero ver, que eu quero criar a lista, beleza? Então lembrando que o nome da nossa coluna é ID loja. Aí você fala assim, Alon, mas a gente tem a coluna de ID loja na tabela de vendas e também na tabela de cadastro de lojas. E aí, de onde que eu pego? E é o seguinte, vamos lá. Na tabela cadastro de lojas, a gente tem todas as lojas existentes na empresa, beleza? Todas as lojas da empresa. Só que na tabela cadastro de lojas, eu posso ter lojas que venderam e lojas que não venderam. Por exemplo, imagina que a gente teve, sei lá, umas 3 lojas que a gente abriu, mas que ainda não estão operando. Agora, na base de vendas, eu só tenho o histórico de vendas. Então, na base de vendas, eu só tenho as lojas que realmente venderam. Faz sentido? Então, sei lá, imagina que assim, eu tenho no meu cadastro de lojas 100 lojas. Só que na tabela de vendas só aparecem 97 lojas. Por quê? Porque, aparentemente, dessas 100 lojas que existem no cadastro, a gente só vendeu em 97. Beleza, Alon, mas onde você quer chegar com isso? Que é o seguinte, bom, no meu caso, eu quero fazer a minha análise para saber o faturamento mensal por loja e tal, só considerando as lojas que venderam, porque às vezes a gente pode ter loja que ainda está começando, ou loja que foi desativada, alguma coisa do tipo, enfim. Então eu quero só contar as lojas onde a gente realmente fez alguma venda, tudo bem? Beleza. Então vou pegar aqui a coluna ID loja da tabela de vendas. Então vou clicar aqui nela, fechar o parênteses e dar um Enter. Tranquilo? Beleza. E lembra, o que ele vai fazer? O que essa fórmula values faz? Ela vai pegar a lista de todas as lojas e ela vai remover tudo que está aparecendo repetido e vai mostrar para a gente a lista única, com os valores que não se repetem. Então, olha só, agora na coluna de ID loja, aqui embaixo ele está falando, agora você tem nessa coluna 306 linhas e você tem 306 valores distintos, ou seja, não tem nenhum valor que se repete aqui. A gente pode até colocar em ordem cronológica, em ordem crescente, só para ficar mais visual aqui. Então, cliquei no filtro, classificar em ordem crescente. Tá aqui, ó, loja 1, só aparece uma vez, loja 2, loja 3 e tal. Então, agora eu consegui criar uma lista com todas as lojas, beleza? Isso já vai ajudar a gente para conseguir fazer a análise de total de faturamento mensal por loja e tal, mas só para a gente aprender o primeiro passo a passo e aprender como é que funciona essa fórmula values aqui dentro, tudo bem? Beleza, então a gente viu como é que cria uma lista das lojas. Só que imagina que agora eu queira saber uma lista dos clientes da empresa, por exemplo. Então eu posso vir aqui, ó, clientes, vou até trocar, né? Então o que a gente fez foi, essa fórmula values, ela criou uma tabela pra gente, tranquilo? Só que agora eu quero criar uma tabela que vai ser uma lista dos clientes, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó,
clientes, eu poderia criar uma nova tabela, tá? Eu estou fazendo dentro da mesma tabela, só porque a gente está usando ela só para teste mesmo. Então, vou colocar aqui clientes igual. E aí vou criar a lista dos clientes, que é o values. Beleza. E aí, de novo, Alon, vou pegar aqui o ID cliente. Alon, você não poderia pegar o nome do cliente? Então, o nome do cliente é meio perigoso. Nem sei se tem nome do cliente lá na tabela, deixa eu ver. Acho que tem sim, nome do cliente. O nome do cliente é perigoso. Por quê? Porque podem ter vários clientes com o mesmo nome. Beleza? Alon Pinheiro, que é o meu, é meio difícil, mas enfim. Podem ter vários Lucas Silva, podem ter vários, enfim. Então, a ideia é sempre você pegar um valor que, né, não pode ter dois clientes com o mesmo nome, senão eles só vão contar, os dois só vão contar uma vez, beleza? Então, você vai pegar, geralmente, o código do cliente, coisa do tipo. De novo, você vai pegar da base de vendas ou do cadastro de cliente. Aí, de novo, a gente pode ter na tabela de clientes um cliente que nunca comprou. Você quer contar todo mundo? Se sim, você pega da tabela de cadastro. Agora, se você só quer contar os clientes que realmente fizeram alguma compra, você vem na tabela de vendas, tranquilo? Porque lá só tem os clientes que realmente fizeram alguma compra. Então, vou clicar aqui no ID cliente, a tabela de vendas, fechar o parênteses e dar um Enter, que ele vai colocar bonitinho aqui pra gente. A lista dos clientes, tá aqui, ó. ID cliente, deixa eu colocar em ordem crescente, só pra galera do toque aí que tem organização, que nem eu, beleza, classificar em ordem crescente, tá lá. Então a gente tem o cliente 3, cliente 15, 18 e assim por diante, com valores que não se repetem. Então a gente tem uma lista de mais de 39 mil clientes e tá aqui, ó, 39 mil valores distintos. Então o cliente não se repete. Então eu tenho uma lista de todos os clientes que fizeram alguma compra na minha loja. Beleza, para fechar, vamos só ver como é que a gente cria uma lista, por exemplo, dos meses em que a empresa operou. E no caso, por exemplo, na base de vendas, eu não tenho a informação sobre o mês que a empresa operou. Mas lá na tabela de calendário, eu tenho informação de, cadê, ó, mês e ano. Então eu sei os meses e os anos em que a empresa operou. Então vamos voltar lá na nossa tabela, que a gente estava criando, que é essa tabela aqui embaixo, ó, clientes. Beleza. E vamos criar uma lista dos meses em que a gente operou. Então eu vou colocar aqui meses, é igual a values, show de bola. Eu quero colocar aquela coluna, os valores daquela coluna, mês, ano. Então é mês barra ano, beleza? Mês, ano, clica nela, fecha o parênteses, dá um Enter. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar aquela coluna de mês, ano, tirar todas as informações que estão aparecendo repetidas e mostrar pra gente de forma única a lista. Então tá aqui, ó. Ele até colocou em outro formato, não tem problema, mas tá aqui, ó. Janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018 e assim por diante. Claro, eu posso trocar a formatação aqui, por exemplo. Posso vir aqui em cima, na setinha para baixo, posso colocar no formato só de mês e ano. Cadê? Mês e ano, por exemplo. Deixa eu só vir aqui em tipo de dados, que ele está colocando a data e a hora. Então, vou clicar aqui em cima em data e hora. Vou colocar só a data. Eu não estou interessado em saber o horário. Só a data. E aí, aqui do lado, nessa parte de formatação, eu vou colocar o mês e o ano. Cadê o mês e o ano? Tá lá. Bem lá no final, tá aqui. O exemplo, março de 2001, ele vai colocar só o mês e o ano em termos de formatação. Na prática, não muda nada em termos de cálculo pra gente, mas é só para fins visuais aqui, para ficar mais organizado. Show! Então, criamos a lista de todos os meses em que a gente operou ali, que são os meses que estão na tabela calendário. Janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março, abril, até chegar ali em dezembro de 2019. Tranquilo? Beleza. Só que agora, qual que é a grande ideia? A gente aprendeu a fórmula values, só que a gente não quer simplesmente criar uma lista só dos meses ou criar uma lista só das lojas. Eu quero uma tabela que me dê a lista de todas as lojas e todos os meses. Então, ó, loja 1, loja 2, loja 3 em janeiro. Loja 1, loja 2, loja 3 em fevereiro. Loja 1, loja 2, loja 3 em março. Então, é como se fosse uma combinação das duas tabelas. Faz sentido? Eu tinha uma lista das lojas, uma lista dos meses, eu quero uma combinação de todas. Então, lista das lojas em janeiro, lista das lojas em fevereiro e assim por diante. E é aí que vai entrar a nossa fórmula principal, que é o objetivo da aula, que é a fórmula cross-join. Tranquilo? Então, vamos entender como é que funciona a fórmula cross-join de novo. Primeiro, um exemplozinho mais simples aqui dentro do Excel, depois a gente volta lá para dentro do nosso Power BI. Então é o seguinte, eu tenho aqui duas listas. A lista de vendedores, daquele nosso exemplo, Alon, Diego e João, e a lista dos anos em que a gente vendeu, por exemplo, 2019, 2020, 2021. O que a fórmula cross-join vai fazer? Ela vai olhar essas duas informações, essas duas listas, e ela vai criar uma tabela que é a combinação dessas duas listas. Como assim, Alon? A combinação dessas duas listas. Se liga só, ela vai mostrar aqui a lista de vendedores, Alon, Diego e João, o ano de 2019. Tá aqui, Alon, Diego e João, 2019. Depois,
Alon, Diego e João em 2020. Depois, Alon, Diego e João em 2021. Então é basicamente uma tabela que vai ser a combinação entre essas duas listas, a lista de vendedores e a lista de anos. E aí, como uma combinação, tá aqui, ó, eu tenho 3 vendedores e 3 anos. Consequentemente, 3 vezes 3 vai dar 9 linhas de informação. Tá aqui, ó, 9 linhas de informação, tranquilo? Então, só para você saber como é que funciona a lógica por trás da fórmula cross-join. Alon, beleza, mas para que eu vou precisar dessa fórmula cross-join? Porque lembra o seguinte, lá de novo, a gente falou que para chegar no resultado, que é a média de faturamento mensal por loja, eu tenho que ter uma lista com todas as lojas e todos os meses. Então é exatamente isso aqui, ó, a lista das lojas em janeiro, a lista das lojas em fevereiro. Então o que eu preciso fazer é criar uma tabela que vai ser a combinação de todas as lojas que eu vendi em todos os meses. Beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora lá no nosso Power BI, tranquilo? Então vamos deletar aqui essa nossa tabela que a gente criou de meses, ó. Clicar com o botão direito, vamos, excluir do modelo, e vou clicar aqui em confirmar que eu quero excluir, só para a gente criar uma tabela do zero usando aquela nossa fórmula cross-join que a gente falou aqui, beleza? Então, ok, quero excluir a tabela, a gente vai criar agora uma nova tabela do zero usando aquela formulazinha do cross-join, só que lembra que eu falei, a fórmula cross-join, ela anda junta, de mão dada, junto com a fórmula values que eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos lá, guia a página inicial, vou vir aqui na opção de nova tabela, e aí, sempre que eu crio uma nova tabela, ele vai exibir a barra de fórmulas para poder escrever qual é a fórmula que eu quero usar para criar essa tabela. Então vou chamar essa tabela aqui de, por exemplo, lojas e meses. Show, lojas e meses. É o nome da tabela. E aí a fórmula que vai gerar para mim a lista das lojas em todos os meses é a fórmula cross-join. Tranquilo? Então escreve a fórmula cross-join, abre o parênteses e primeiro de tudo, essa tabela cross-join ela vai pedir várias informações para a gente. Então, sempre que a gente começa uma fórmula aqui dentro do Power BI, é legal a gente pular uma linha, ó, apertando Shift Enter, só para questão de organização para a fórmula não ficar muito grande, escrevendo tudo numa linha só, sabe? Como se você estivesse escrevendo um parágrafo sem pular a linha. Escrevendo vários parágrafos sem pular a linha. Vamos pular uma linha aqui. Show! E aí, o que essa fórmula cross-join pede? Ela pede duas coisas. Ela pede aqui, ó, tabela 1, depois da vírgula, ela pede uma tabela 2. O que é isso, Alon? Lembra lá no nosso exemplo do Excel? Nesse nosso exemplo do cross-join, o que eu tinha aqui? Eu tinha uma tabela, uma lista dos vendedores e uma tabela, uma lista dos anos. Então, eu juntei essas duas tabelas e aí, se a gente fosse usar a fórmula cross-join, o resultado seria esse aqui, a combinação de todos os vendedores com todos os anos. Então, o que ele está pedindo aqui na prática é uma tabela que é a lista de valores que você está querendo juntar ali. Então, no caso, eu tenho que ter uma tabela com as lojas e uma tabela com os meses. Mas como que eu faço para ter uma lista, uma tabela que vai ser só uma lista das lojas? Lembra? Eu posso chegar aqui e colocar assim, ID loja? Ele nem reconhece, tá vendo aquelas colunas de ID loja? Ou então se eu colocasse aqui a tabela cadastro lojas, ia funcionar? Não, por quê? Porque eu tenho que ter uma lista onde a única coisa que existe naquela lista, a única coisa que existe naquela tabela são as lojas, nada mais. Então, para isso, para criar uma lista onde só tem as informações das lojas, não tem mais nada, a loja não se repete, não tem mais nada além da loja, é a fórmula values que a gente acabou de ver, tranquilo? Por isso que a fórmula values vai entrar aqui, porque aqui eu vou conseguir criar uma tabela justamente só com as informações das lojas. Então, values, qual é a coluna que tem os valores que eu quero usar para criar minha lista? É a coluna ID loja lá da minha tabela de vendas. Fecho parênteses, tranquilo? Então, já falei minha primeira coisa. Então, a fórmula cross-join pede duas tabelas. A primeira tabela é a lista das lojas, vírgula. Agora, a segunda tabela vai ser a lista dos meses que a gente vendeu, tranquilo? Então, ó, só vou pular uma linha só para organização, Shift Enter. E agora, para criar a segunda tabela, que é a lista dos meses que a gente vendeu, vou colocar values lá da coluna de mês-ano, tranquilo? Perfeito. Fecho parênteses, acabei de fechar o parênteses da fórmula values. Então, como é que ficou? Cross-join, para ele fazer a junção de duas tabelas, combinação das duas tabelas. Primeira tabela é a tabela de ID loja, segunda tabela, tabela de mês e ano. Pronto, agora vou pular uma linha e fechar o parênteses. Por que eu estou fechando parênteses? Porque esse último parênteses aqui é para fechar minha fórmula cross-join, tranquilo? Fechei o parênteses, dei um Enter. O que ele vai fazer agora? Agora ele basicamente vai chegar aqui, ele vai criar exatamente o que a gente viu naquele exemplo. A lista de todas as lojas para o mês de janeiro. A lista de todas as lojas para o mês de fevereiro. Quer ver? Primeiro, vamos só ajeitar a formatação aqui dessa coluna de mês e ano, só para questão de organização. Vou clicar aqui nela, vir aqui em tipo de dados, vou vir aqui em data,
E aqui em cima na parte de formato, assim que ele terminar de carregar, vou vir aqui em formato e vou colocar o mês e ano. Cadê? Aqui março de 2001, lá no finalzinho. Show de bola. Então, o que ele fez? Criou para mim a combinação entre todas as lojas e todos os meses, beleza? Então tá aqui, ó. Todas as lojas, loja 101, 186, não sei o que, em janeiro de 2018, posso ficar descendo eternamente. Então tá aqui, ó. Aqui acabaram nossas lojas de... aqui acabaram todas as nossas lojas para janeiro de 2018. Aqui começam as lojas para fevereiro de 2018. Então ele vai repetindo as mesmas lojas. Ah, Alon, e se uma determinada loja não vendeu nada no mês? Não tem problema. Mesmo que ela não tiver vendido nada naquele mês, ela vai aparecer aqui. Então, por exemplo, Alon, a loja 310 não vendeu nada em fevereiro. Não tem problema. Ela está aparecendo aqui na minha lista porque eu quero saber qual foi o faturamento mensal, mesmo que tenha sido 0. Beleza? O que eu falei lá atrás que eu não queria era pegar uma loja que nunca fez nenhuma venda. Mas se ela não fez uma venda num mês específico, não tem problema, tranquilo? Mas ela está na minha tabela de vendas, quer dizer que alguma venda ela já fez. Beleza? Então, tá aqui. Todas as lojas estão aparecendo para cada um dos meses. Agora, o que a gente tem que fazer? Essencialmente, saber qual foi o faturamento de cada loja em cada mês para a gente conseguir saber a média. Então, loja 101 em janeiro de 2018, quanto que faturou? Sei lá, R$1.000. Loja 186 em janeiro de 2018, quanto faturou? Sei lá, R$5.000. A gente vai ter que calcular o faturamento de cada loja em cada mês e conseguir fazer a média com esse valor, tranquilo? Beleza. Então, a princípio, o que a gente poderia continuar fazendo? Criar uma nova coluna aqui na nossa tabela, uma coluna aqui do lado, que fosse dizer pra gente o faturamento. Então, o faturamento dessa loja nesse mês foi tal. O faturamento dessa loja nesse mês foi X, Y, Z e assim por diante. Mas, o grande barato aqui dessa fórmula cross-join, dessas fórmulas velhas, é a gente está criando aqui a nossa tabela só para fins de visualização. Ou seja, eu estou querendo ver as lojas e os meses. Mas a gente não precisa criar essa tabela do jeito que a gente está fazendo. Ué, Alon, como assim? Seguinte, essa fórmula cross-join, ela pode ter duas aplicações. Ou ela pode servir para criar uma tabela física, ou seja, uma tabela que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar, que é essa tabela que está aparecendo aqui na nossa frente, ou ela pode ser usada para criar uma tabela virtual. Meu Deus, Alon, o que é tabela virtual? O que você está falando? O que você deu uma fumada aí? Seguinte, tabela virtual é uma tabela, simplesmente, que não aparece fisicamente, que não aparece dentro do nosso Power BI, tranquilo? Vamos ver agora como é que vai funcionar essa bagaça aqui, tranquilo? Beleza, então vou fazer o seguinte, vou deletar essa tabela de lojas e meses, ó, 3 pontinhos, vou clicar aqui em 3 pontinhos, clicar aqui em excluir do modelo, eu vou confirmar que eu quero excluir. Tranquilo? Então, o que eu fiz foi, eu criei essa tabela com vocês, do cross-join, com a lista de todas as lojas em todos os meses, eu criei só para a gente ver o que a fórmula retorna para a gente no fim das contas. Mas, para chegar no resultado final, lembra, o resultado final, eu só queria saber o quê? Eu queria saber a média de faturamento mensal por loja. Então, eu só quero saber um número. O número é, sei lá, 2.000, o número é 3.000, o número é 4.000. Eu não estou interessado em ficar criando um monte de novas tabelas dentro do meu Power BI. Por quê? Porque pensa comigo, cada tabela nova que você criar dentro do seu Power BI vai acabar fazendo o quê? Vai acabar te dando, vai acabar deixando o seu arquivo muito mais pesado e assim por diante, tranquilo? Então, vamos lá. Só para a gente dar um passinho antes da gente calcular a média efetivamente, vamos tentar pensar aqui juntos quanto que a gente faturou no total aqui dentro da empresa. Então, qual foi o faturamento total aqui na empresa? Deixa eu dar um pulinho aqui na tabela de vendas, e dentro da tabela de vendas, eu tenho uma coluna que me diz o faturamento de cada uma das vendas, da venda 1, venda 2, venda 3 e assim por diante. Então, eu quero saber o total de faturamento, só para a gente ir bem passo a passo aqui. Como é que eu faço para saber o total de faturamento? Eu vou criar uma fórmula que vai calcular para mim um resultado, que é o total de faturamento. Então, vou clicar com o botão direito na minha tabela, vou vir aqui em nova medida, beleza? E dentro lá da opção de nova medida, por que a gente cria nova medida? Porque as medidas são as fórmulas que retornam para a gente um resultado. Então, vou chamar a medida aqui de faturamento, beleza? Faturamento. E aí, sinal de igual. A fórmula que eu quero fazer é somar todos os valores de faturamento. Então, ó, soma, e dentro do parênteses vou colocar qual é a fórmula que eu quero, qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar, que é a coluna faturamento na venda. Ó, apareceu aqui o nome da coluna certinho, faturamento na venda, vou clicar nela, fechar o parênteses e dar um enter. Então, ele vai calcular para a gente o faturamento, só para a gente saber qual que foi o faturamento total aqui da empresa, beleza? Show de bola. Então, está criada aqui a nossa medida de faturamento, vamos voltar lá no relatório para ver qual foi o resultado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um cartão, e dentro desse cartão, eu vou colocar aqui a medida de faturamento.
ele vai mostrar aqui pra gente certinho qual foi o faturamento total da empresa. Tá lá, 5,28 bilhões. Então o faturamento total da empresa foi de 5 bilhões 280 milhões. Show? Maravilha. Então o que a gente quer fazer agora? A gente calculou o faturamento total, a gente quer calcular agora a média de faturamento. E aí agora que a gente vai usar justamente a fórmula cross-join e tudo mais para conseguir fazer isso mais uma vez, tranquilo? Só que a gente vai conseguir fazer isso agora chegando no resultado final, que é a média de faturamento mensal por loja. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha tabela com o botão direito e vamos criar uma nova medida justamente para ser a fórmula que vai chegar no resultado ali de média de faturamento mensal por loja. Show de bola! E aí aparecendo aqui a barra de fórmulas, vou chamar essa fórmula aqui de receita média mensal por loja. Tranquilo? Então dei um nome aqui um pouquinho maior só para a gente saber exatamente o que é. Só vou trocar aqui para faturamento. Show. Faturamento médio mensal por loja. E o que eu quero fazer? Deixa eu só dar um Shift Enter, só para pular uma linha, porque a fórmula vai ficar um pouquinho grandinha. Então vamos lá, o que eu quero fazer? O que eu quero chegar de resultado? Eu quero saber a média de faturamento de uma loja em um mês. Tranquilo? Beleza, então como é que eu vou fazer isso? Simples. Primeiro, a pergunta que você tem que se fazer é: qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero fazer uma média. Se eu quero fazer uma média, aí você vai pensar que você tem duas fórmulas possíveis para calcular a média dentro do Power BI. Tem a fórmula Average, que é essa aqui, e tem a fórmula Average X, Average X. Alon, qual que é a diferença entre a fórmula Average, normal, e a fórmula Average X, Average X? Seguinte, a fórmula Average é simples. Você vai usar essa fórmula Average quando você tem uma coluna com os valores que você quer calcular a média. Beleza? Então, quando você tem uma coluna que você quer calcular a média, você usa a fórmula Average. A fórmula Average X você vai usar quando você quer calcular uma média, mas você não tem a coluna com esses valores que você quer calcular a média. Como assim? Lembra o seguinte. Então, por exemplo, eu quero saber, sei lá, qual que é a média de itens que uma pessoa leva quando ela faz uma compra. Bom, eu tenho uma coluna que me diz qual é a quantidade vendida em cada compra. Então, se eu fizesse aqui, ó, Average da coluna quantidade vendida, ele basicamente ia me dizer, em média, quanto que a pessoa leva ali em uma venda, tranquilo? Mas nesse caso aqui, o que eu quero? Eu quero fazer uma média do faturamento mensal por loja. Só que para ter a média de faturamento mensal por loja, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter aquela tabela que a gente falou de combinação de loja com mês. Só que eu não tenho essa tabela de loja com mês com faturamento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma fórmula que vai calcular a média para mim, só que eu não tenho a coluna com os valores para calcular a média, tudo bem? Então, se eu não tenho a coluna com os valores para calcular a média, por que eu não tenho? Porque a gente deletou aquela nossa tabela, lembra que eu deletei? Que eu falei que a gente não ia usar aquela tabela fisicamente? Então, agora, como eu não tenho uma coluna para fazer os valores da média, eu vou ter que usar a fórmula Average X. Então, a diferença do Average para Average X é, você tem uma coluna com os valores que você quer calcular a média, usa a fórmula Average. Você quer calcular a média, mas você não tem os valores dentro de alguma tabela? Então, você usa a fórmula Average X, tranquilo? Então, coloquei a fórmula Average X, Shift Enter agora para pular uma linha para organizar nossa fórmula. E a primeira coisa que ele pede assim é, Alon, dentro da fórmula Average X, você precisa passar para ele uma tabela que vai ter os valores que você vai querer calcular. Qual que é a tabela com os valores que eu quero calcular? Lembra? É aquela nossa tabela de lojas e meses. Então, aqui dentro dessa fórmula, dentro desse argumento, eu vou ter que criar aquela fórmula cross-join, porque aquela fórmula vai gerar para a gente a tabela de lojas e de meses, tudo bem? Então, aqui dentro, qual que é a tabela? Bom, se eu tivesse aquela tabela fisicamente, do jeito que a gente tinha agora há pouco, eu poderia colocar o nome da tabela. Lojas e meses, não lembro qual era o nome da tabela. Mas nesse caso, eu não tenho mais aquela tabela de lojas com meses. Não tenho mais porque a gente deletou. Então, o que eu vou fazer agora é, dentro aqui da Average X, vou colocar uma fórmula e essa fórmula vai gerar uma nova tabela para mim. Só que essa tabela não vai aparecer em lugar nenhum. Eu só estou usando essa tabela do cross-join, da combinação de lojas com meses, só para ser um argumento da minha fórmula de média, tudo bem? Então vamos lá, como é que ficou a nossa fórmula para criar a tabela de lojas com meses? Ficou aqui, nossa fórmula cross-join, abre a fórmula e vamos dar um Shift Enter para organizar, pelo amor de Deus, senão vai ficar um negócio mega confuso aqui. Qual que é a primeira tabela que eu quero juntar, que eu quero combinar? Lembra? A lista de lojas com a lista de meses. Então eu vou colocar aqui, ó, a fórmula values para criar a lista para mim de ID loja. Tá escrito bem mal aqui. Não sei se você viu, mas o Power BI estava com esse bug aqui de colocar
a explicação da fórmula na frente, mas não tem problema. Dei um ESC aqui e ele sumiu. Então vamos lá, eu quero a lista de lojas que venderam, fecha parênteses, vírgula. Agora o que eu quero a lista de meses. Então eu vou colocar aqui, values, lá da lista de, ó, de novo, tá esse bug aqui, não sei se tá para você também, mas vou dar um ESC aqui, pronto. Quero a lista de meses, mês/ano, show de bola. Fecha parênteses. Então já falei que eu quero criar uma combinação entre as lojas e os meses. Agora, fecha o parênteses da fórmula cross-join. Então, o que aconteceu? Essa fórmula cross-join, ela vai fazer exatamente aquilo que a gente viu. Criar uma tabela com todas as lojas em todos os meses. Só que, de novo, essa tabela não vai aparecer, a gente não vai ver essa tabela. Ela é uma tabela virtual. Por que ela é uma tabela virtual? Porque eu tô colocando essa tabela dentro de uma outra fórmula. Então, a diferença... Alan, por que essa tabela não vai aparecer agora? Porque é o seguinte, o que a gente fez lá atrás? Lá atrás, a gente veio em ferramentas de tabela e criou uma nova tabela. Então, quando você cria uma nova tabela, ele espera que você faça uma fórmula que vai mostrar uma tabela para você. Só que nesse caso, a gente fez o quê? A gente veio em criar uma nova medida. Uma nova medida não é uma tabela, uma nova medida é um valor que vai te dar um número como resultado. Então, no fim das contas aqui, o que eu estou usando para criar a tabela, eu estou usando a fórmula AverageX para calcular a média, só que dentro dessa fórmula AverageX, ele pede como argumento uma tabela. Então, eu estou criando uma tabela que não vai aparecer fisicamente em lugar nenhum, mas eu estou criando ela só para fazer a minha conta. Por isso que é uma tabela virtual, porque eu estou usando a fórmula que cria uma tabela, só que a tabela não vai aparecer visualmente, fisicamente em lugar nenhum. Tranquilo? Beleza, então, lembra, a fórmula AverageX ela vai ter mais de um argumento. Então, o primeiro argumento era a tabela que tinha os valores que eu queria calcular, vírgula. Só que agora pensa comigo o seguinte, eu falei para ele que eu tenho a lista de todas as lojas e todos os meses. Só que eu não falei para ele o que eu quero calcular da loja e do mês. Só que eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o faturamento. Então, eu tenho que colocar aqui, na expressão que eu quero calcular, qual que é o número que eu quero calcular. Eu poderia querer calcular a quantidade vendida em cada loja em cada mês, a quantidade devolvida em cada loja de cada mês, ou sei lá, a quantidade de clientes atendidos em cada loja de cada mês, mas não, eu quero calcular o faturamento. Então, qual que é a expressão que eu quero calcular? Qual que é o número? É o número de faturamento. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui, ó, aquela medida de faturamento que a gente usou para calcular, a gente vai usar ela aqui, ó, faturamento. Então, e aí, repara que ele já coloca aqui, ele já identifica ela com esse símbolo de calculadora, porque é uma fórmula, é uma medida que a gente já fez. Então, faturamento, perfeito. Alan, por que você está colocando o faturamento aqui? Porque lembra, a fórmula faturamento que a gente fez aqui, ela somava para a gente todos os faturamentos. Só que, dentro aqui da fórmula AverageX, o que ela vai fazer? Como é que funciona essa fórmula AverageX? Deixa eu dar um pulinho aqui no nosso Excel, na última aba, só para a gente pensar juntos. Então, eu falei para ele fazer o quê? Criar a lista de todas as lojas e todos os meses. Tranquilo? Só que, para cada loja, eu quero fazer o quê? Para cada loja e para cada mês. Eu quero calcular o faturamento. Então, quando eu coloco a minha medida de faturamento dentro da fórmula AverageX, o que é a fórmula AverageX? Ela vai pegar uma tabela, que no caso é a nossa tabela de lojas com meses, e para cada linha da minha tabela, ela vai fazer algum cálculo. Nesse caso, eu pedi para ele pegar o número de faturamento e calcular o faturamento de cada linha da minha tabela. Então ele vai olhar, loja 1 em janeiro faturou, ele vai fazer a conta, R$2.000. Loja 2 de janeiro faturou, de novo, ele vai fazer a conta, sei lá, 3.500 e assim por diante. Então, o AverageX, ele vai pegar cada linha da minha tabela, lembrando que cada linha é uma loja em um mês, e ele vai calcular esse valor de faturamento. Ah, Alô, mas o faturamento não era 2 bilhões e alguma coisa? Não, mas ele vai calcular o faturamento de cada loja em cada mês específico. Por quê? Porque apesar da fórmula original do faturamento dar o resultado de 2 milhões e alguma coisa, quando eu coloco essa fórmula do faturamento dentro do AverageX, ele passa a fazer a conta individualmente para cada linha da tabela. Então ele vai pegar assim, ah, beleza, o faturamento total foi de 2 bilhões e alguma coisa, mas não interessa. Agora eu quero saber o faturamento da primeira linha da tabela, depois da segunda, depois da terceira e assim por diante, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui é, pegando a lista das lojas com meses, para cada linha da minha tabela, estou calculando o faturamento, e para fechar, no final das contas, o que ele vai fazer com esse bololô todo? Com esse loja, mês e faturamento que ele vai calcular. Ele vai fazer a média do faturamento, tudo bem? Então, ó, vou fechar aqui o parênteses, fechar o parênteses e dar um Enter. Então, vou fazer aqui no Excel rapidinho, só para vocês entenderem a lógica aqui do que ele vai fazer. Ó, beleza, calculou aqui, vamos já ver o resultado. Mas o que ele está fazendo por trás é, de novo, o que a fórmula AverageX faz? Primeiro, ela pega uma tabela, então eu tenho uma tabela aqui ó, de lojas e meses,
Como que tem essa tabela? A gente criou ela com a fórmula cross-join. Então a gente tinha as lojas, tinha os meses, a gente criou uma tabela com a combinação dos dois. Só que eu falei, ó, seguinte, Power BI, para cada linha dessa tabela que eu estou te mostrando, você vai calcular o quê? O faturamento. Beleza? Então ele vai ver, o faturamento da primeira linha foi X, o faturamento da segunda linha foi Y, da terceira linha foi Z, sei lá. Então ele vai colocando vários valores, ele vai calculando os valores bonitinhos de cada um. Show de bola. Depois que ele fizer isso, ele vai fazer o quê? O nome da fórmula é AverageX, o nome da fórmula é média. Então, ele vai ver, bom, Alon, você não pediu para eu calcular o faturamento de cada linha da tabela? E aí agora, como a fórmula se chama AverageX, quer dizer que no final das contas, ele vai pegar o faturamento de cada linha que ele mesmo calculou, ele vai fazer o quê? Ele vai basicamente fazer a média entre todos eles. Então, imagina que eu tivesse preenchido todos os valores aqui. Ele ia chegar aqui e fazer igual a média, selecionar essa coluna e dar um Enter, ele vai te dar a média bonitinho. Então, o que ele está fazendo por trás é exatamente isso. Ele fala, ó, vamos pegar essa tabela com os meses e lojas, para cada linha da tabela calcula o faturamento e no final das contas tira a média, que é exatamente o que a gente precisava para chegar no resultado. Então vamos vir aqui na guia relatório. Deixa eu deletar esse meu cartão. Nesse meu cartão eu estava com o faturamento original, que era o faturamento total. Vou deletar esse valor aqui e eu vou colocar faturamento mensal por loja aqui dentro dos campos do cartão. E aí está lá a nossa famigerada resposta. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Ó. Clicar aqui no formato, rótulo de dados. Aumenta aqui o tamanho do texto, ó. Tá 27, deixa eu colocar um 40. E tá lá bonitinho. Faturamento médio mensal por loja é de 734.130. Então, para cada loja, em média, em um determinado mês, a gente fatura 734 mil. E aí, aqui provavelmente está em dólar, porque é uma empresa internacional e tudo mais. Então, assim, com essa fórmula cross-join, a gente conseguiu chegar num resultado bem mais complexo. Ah, Alon, mas se eu quisesse saber agora, se ele me pedisse o faturamento médio mensal por cliente. Então, quanto que um cliente gasta em média em um mês? Simples, ó. O que a gente poderia fazer? Poderia vir aqui na nossa medida e trocar os valores, ó. Ah, eu não quero mais saber o faturamento médio mensal por loja, quero saber o faturamento médio mensal por cliente. Então, vou chamar aqui, ó, faturamento médio mensal por cliente. E aí, a única coisa que eu vou fazer é, eu quero então ver a lista de todos os clientes em todos os meses. Então, aqui onde eu estava falando para ele criar a lista com todas as lojas, eu vou deletar aqui essa loja e vou pedir para ele criar a lista com todos os clientes, ó, ID cliente. Aí, de novo, você vê, você só quer os clientes que já compraram alguma coisa? Então, pega o cliente da tabela de vendas. Ou você quer todos os clientes, mesmo os que nunca compraram? Você pega da tabela cadastro cliente, tudo bem? É só uma questão aí de você pensar qual é a análise que você quer fazer. Eu quero fazer, por exemplo, a análise para só incluir os clientes que já fizeram alguma compra. Então, os clientes que já fizeram alguma compra são os clientes que estão na tabela de vendas. Beleza. Então, o que eu acabei de fazer? Ó? Vou dar um Enter aqui. Eu acabei de pedir para ele calcular para mim, criar uma tabela com todos os clientes em todos os meses, e aí, para cada cliente em cada mês, ou seja, para cada linha da tabela, calcular o faturamento e fazer a média. Ou seja, essa fórmula me dá a média de quanto que um cliente gasta em um mês, tranquilo? Que é aqui $8.000. Então, essa fórmula cross-join, ela te dá um leque infinito aqui de possibilidades para você fazer análises muito maneiras e levar seus relatórios, suas análises aí a um próximo nível dentro do Power BI. Então eu espero de verdade que você tenha curtido essa aula, eu preparei com muito carinho aqui para vocês, porque vocês viram e mexem pedem mais conteúdo aqui de fórmulas DAX, de análise e tal. Então eu quero saber, se você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se você quer mais, comenta aqui embaixo se você quer mais fórmulas DAX, ou se você quer outros temas, e deixa o like para o YouTube entender que esse é um vídeo maneiro e entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque se você curtiu esse conteúdo, provavelmente mais pessoas vão curtir, beleza? Bom, se você chegou até o final, assistiu esses, sei lá, mais de 40 minutos de aula, comenta aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim Alon. Se você quer mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI, se inscreve no canal para não perder de jeito nenhum os próximos conteúdos que todo dia tem vídeo novo. E para fechar, vou deixar aqui mais 2 conteúdos para você. Um outro conteúdo onde eu falo sobre a fórmula Filter, que é uma outra fórmula que você também precisa aprender, e um outro botão para você acessar nosso mini curso completo sobre fórmulas DAX para você se aprofundar ainda mais sobre isso, beleza? Então espero que você tenha gostado, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.